começar nossa manhã dominical, nosso café filosófico com o livro Momentos de Esperança, ditado pela Joana de Ângeles e psicografado pelo Divaldo Franco. Lição número 20. Integração cósmica. Interessante. Pensa na tua realidade cósmica, estrela em potencial, ergatulada por momentos no corpo físico. Trabalha para que esplandeças em meridiana luz. Enquanto permaneces vinculado às paixões amesquinhantes, os valores poderosos que guardas no imo ficarão detidos. Todavia, se te permites ampliar as ambições superiores do espírito, formidanda explosão de forças internas desatará a cachoeira de claridades que se irradiarão dominadoras. O homem comum ambiciona a satisfação dos instintos imediatistas, não indo além da área das sensações. O homem idealista aspira a mais amplos sentimentos e as emoções alçam-no ao patamar de realizações humanitárias e humanistas. O homem espiritual agiganta o passo e aspira a mais duradoura objetividade, desenvolvendo a inteligência e o amor com os quais se ergue aos elevados cimos da vida, ansioso por liberdade, sem quaisquer retentivas na retaguarda. O homem do mundo exaure-se na masmorra orgânica, aselvajada. O homem de pensamento desenvolve os pendores elevados que nele jazem. O homem consciente de sua realidade espiritual transforma-se e angeliza-se por identificar-se com o cosmos de onde veio e para onde retornará. O homem integral, portanto, é aquele que vive no corpo sem que se esqueça dessa transitoriedade, desenvolvendo os germes do altruísmo e espiritualidade nele presente. Examina-te diante da vida, analisando o que és, como te conduzes, o que te espera. O tempo que dispõe é restrito, em se considerando a oportunidade para cada realização. Sucede-se as horas que jamais retornam nas mesmas circunstâncias. Há ocasiões próprias para cada conquista. A reencarnação enseja o crescimento espiritual e a reparação das experiências mal-sucedidas. Numa etapa, aprimora a mente, noutra, santifica-se o sentimento. E Joana finaliza assim: consciente da expressiva ensancha que a vida te concede, veleja pelo mar das realizações, adquirindo conhecimento e amor, a fim de que toda a luz punjante que jaz amortecida em ti esplenda e te integres de todo na realidade cósmica, além dos limites do tempo e do espaço na direção de Deus. Que assim seja. E assim acabamos o livrinho. Vamos para o próximo. Ele faz a prece inicial, ele. Meus irmãos, antes da prece, um lembrete. Nós estamos no patamar que chegamos, mas vamos olhar lá para trás. Éramos o que? Crianças, éramos infantes. E qual o nosso grau de conhecimento? Era só de acordo com o período da reencarnação
em que nós ainda nos trouxemos ou não achávamos aconchegado ao desenvolvimento total do nosso conhecimento, da nossa inteligência. Para isso, então, existe essa busca que se chama ensinamento. E todos nós, não tem um na face da terra que não dependeu desse conhecimento, desses ensinamentos. Então agradecemos aos mestres, professores, pelo dia que se passou, mas aqui a nossa casa espiritual tem essa lembrança e traz para que todos nós valorizamos cada vez mais os nossos mestres, seja do aprendizado do ABC, ou seja, terminando nas faculdades. Que Deus possa abençoar todos os mestres, todos aqueles que ensinam, todos aqueles que ajudam no crescimento moral, espiritual, até mesmo material. E assim, iniciando a prece, agradecendo a Deus por nós podermos aqui estarmos reunidos nesse domingolão de hoje, e nós vamos fazer uso da palavra, do conhecimento, do grande legado deixado por Cristo e ministrado através dos seus mensageiros, dos seus seguidores, porque a seara é grande, vários são os trabalhadores, mas há espaço para muitos. Então, assim, nós adequamos a nossa força de vontade, o nosso brilho, a nossa corrente, a todos aqueles que estão desencarnados, mas que estão aqui presentes, estão convidados a participar do nosso diálogo, do nosso estudo. Agradecemos a essa força de vibração e, através dessa vibração, vamos buscar os nossos familiares na lembrança mental. Com certeza, alguma coisa acontece, muda para os parentes, para os amigos e aqueles que aqui não estão presentes, por um motivo individual, cada um sabe da sua trajetória, do peso da sua balança. Então agradecemos a purificação também da água, ou melhor, das águas, e nós vamos agradecer as bênçãos pelo tudo, as bênçãos da vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, bem como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei nos cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. E que a nossa boa vontade, a nossa atenção, seja o imã que atrai para nós as boas coisas, as coisas de manutenção moral e espiritual da vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos à leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6 da Vida Espírita. A questão é número 317. A pergunta: após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? Quer repetir? Repetindo: após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? A resposta: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número de pessoas que lhes são simpáticas.
as condições dos espíritos e as matérias, porque vem as coisas variam no infinito de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se acham. Geralmente os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão cruéis são aos olhos deles as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para ele os leve o propósito, concorrem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam a este planeta e se bem consideram as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestido no invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo os seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que elas se entregam e se excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos há sérios que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Eu tinha um comentário a fazer, mas vamos ler aqui, porque de repente a gente vai falar, aí vai ser redundante. Vamos primeiro ler aqui, senão depois aí a gente faz um comentário ali que é interessante. Isso aí somos nós. Quando eu li essa pergunta, e você vê ontem o espírito ali preocupado com... revoltado e falando, aqui está todo mundo doente, aqui está todo mundo pensando no dinheiro. E aí o desfecho vem, um esclarecimento. Depois vamos ler aqui primeiro, senão a gente vai perder tempo, a gente não é para perder. Então, capítulo 11, relativo à pergunta 317 do Livro dos Espíritos, amor à pátria. Os espíritos que conservam o amor à pátria depois do túmulo são aqueles que não conseguem sentir amor no coração de maneira universal. O conceito de pátria para os espíritos puros é o universo. Toda a criação de Deus. Sabe-se lá quantas pátrias já lhe serviram de berço? Quantos pais e mães, irmãos e parentes não terá tido? O amor deve ser aquele ensinado por Jesus, sem barreiras, de sorte a abranger toda a humanidade, encarnada e desencarnada, mas que seja o amor a Deus sobre todas as coisas. O ignorante briga, mata, em defesa de tua terra. Quanto sangue é derramado neste sentido? Quantos sofrimentos ele não causa nas famílias, por pais e filhos que morreram nas linhas de frente por causa do orgulho e egoísmo dos que não sabem onde estão sendo travadas as batalhas. A luta que devemos travar todos os dias é com as nossas imperfeições e procurar vencer a nós mesmos. Por que brigar por causa de um pedaço de terra, sendo que não levamos para o além as coisas exteriores? Devemos sim amar nossa pátria, como amar as outras pátrias, amar tudo que existe em relação
as necessidades desse amor. Então, deixa eu repetir aqui que devemos sim amar nossa pátria, como amar as outras pátrias, amar tudo que existe em relação às necessidades desse amor. Francisco de Assis foi um exemplo desse amor, quando chamava tudo e todos de irmão, pois foi Deus quem fez todas as coisas. O amor, como virtude divina por excelência, não pode ser regional, mas transforma-se em fraternidade universal, aconselhando todos os povos para o seu ninho de amor e fazendo viver tudo na pulsação do divino doador da vida. Esta pergunta traz um comentário inteligente de Kardec, que todos devem ler, sem haver análise da nossa parte. O sábio é um homem universal, pode-se dizer sem pátria definida, como o santo é o místico. O homem puro de coração vive no eterno, respira dentro de Deus e assimila as grandes verdades por intuição divina. O amor à pátria relaciona o mesmo amor à família que Jesus fala no Evangelho. O meu pai, a minha mãe e irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Certamente que temos compromissos quando encarnados com a família e com a pátria, com os trabalhos e mesmo com os grupos de almas que compartilhamos e que nos acompanham. Mas acima de tudo isso é amar Deus, que significa amar tudo o que Ele fez, com o amor que Jesus nos ensinou e viveu. O amor à pátria e o nosso dever para com ela de ajudar o progresso onde estagiamos é expresso pelo matar para defendê-la. Ajudar a pátria é ser honesto nas leis que regulam a sua economia, sem negar o nosso dever como filho da nação a qual pertencemos. Estamos a caminho do amor universal. O tempo está começando a nos falar na linguagem dos fatos. Esperamos. A maioria dos espíritos desencarnados que circulam no planeta são espíritos que alimentam paixões inferiores. São almas que brigam e inspiram os homens para tal pensamento belicoso, no sentido de defender a pátria, sem mesmo raciocinar que uma pátria não pode viver sem a cooperação da outra, e todas de Deus. Quando todas as nações se unirem no verdadeiro clima da fraternidade, quando o amor puro inspira todas as criaturas no comando das pátrias, o mundo passará a ser reflexo do céu e os homens respirarão o clima dos anjos. Bem legal, mas o que eu ia falar era um pouquinho divergente disso. Porque ontem a comunicação do irmão ali, irado, até a Tânia depois falou que ele estava muito possesso, né, Tânia? Muito revoltado. E ele começou, na medida do possível, falar do nosso apego e do resultado do nosso trabalho aqui, as dores no corpo, o fascínio pela riqueza, pelo financeiro. E é bom a gente entender, fazer logo... Não, ele disse que a gente não tinha... Não tinha dinheiro, mas corre atrás do dinheiro, se desespera por causa do dinheiro. Um eremita lá sozinho está duro, mas ele está feliz, ele está bem, ele não ia empregar a mesma pertinência, interrogação ali para o rapaz lá sublimado. Mas a gente tem que entender como é que um irmão chega na pátria espiritual daquela forma.
Como é que o irmão chega na pátria espiritual de formas diversas que a gente vê aqui? A gente tem que entender que tudo começou aqui na Terra. Não começou lá na pátria espiritual, que ele chegou lá e se revoltou. A nossa forma de se socializar, de trabalhar, a conversação, a operosidade, trabalhar, sabe, os conceitos que vai nos aclarar a mente para trilhar um caminho mais reto, mais luminoso, está no nosso jeito de ser. Então, isso tudo, o nosso jeito de ser, cria uma densidade espiritual. O que é densidade espiritual? É o peso do espírito. E, então, o nosso jeito de ser vai criar a nossa personalidade lá do outro lado. Então, o nosso jeito hoje já está criando a nossa personalidade lá do outro lado. E por isso ele chegou daquela forma lá, revoltado. Eles estão ali, mas estão preocupados naquilo. E eu mostrei para ele, para cair a ficha. Meu irmão, nós aqui encarnados estamos na matéria. Estamos precisando da matéria. Nós temos um corpo mais denso, necessitado de alimento. Pelo menos é o que prova a nossa ciência, né? E a gente vai nesse interesse de ter, de poder subsistir em cima de uma lei de preservação da espécie. Já dizia lá Darwin, né? Essa lei põe a gente num interesse muito centrado, muito na frente de tudo. Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Está cheio de ditados aí que vem mostrar isso. E a gente tem que entender, eu estou numa casa espírita, eu estou numa sessão mediúnica que eu estou conversando com o lado de lá. Qual é o meu princípio, o meu organizador de tudo dentro de mim? Qual é o meu interesse fundamental? Para eu poder trabalhar, sabe, essa densidade espiritual, criar, sabe, uma academia filosófica, para chegar lá, ó, enxutinho, sarado. Como é que eu vou fazer isso? É o meu dia a dia. Eu não preciso ir para um mosteiro, para o pico do Himalaia. Não, minha família, Deus já colocou aquela família ali. É a coisa essencial para mim. Aquele mundinho ali, Santa Cruz, as ciências, é fundamental para mim. Aquele trabalhinho ou aquela falta de trabalho é essencial para mim, porque falta de trabalho não tem. Tem falta de emprego. As faltas de trabalho. A preguiça vai dar uma densidade espiritual a eu me estacionar no meu mundo, na minha forma de ser. O meu lado de não trabalhar o aprimorado, o intelectualizado, vai criar uma densidade lá no meu mundo espiritual. O meu lado operoso de fazer tudo em casa ou ali, não querer ficar com medo de ficar parado, vai criar uma densidade espiritual lá do outro lado. E aí a gente fica assim, por que ele chegou e ficou lá perdido? Por que ele não foi para ali? Por que ele não isso? Por que não aquilo? E a gente não vê. Porque entrou no que o Chico coloca na Alvorada Cristã, o diabo. Ele se personificou no diabo. E naquele livrinho tem uma mensagem que ele define o diabo, é a preguiça. A gente se estaciona em cima de um ego preguiçoso, querendo subjugar todo mundo que está ao nosso lado para fazer o que eu tenho que fazer, para executar o que eu tenho que executar. E eu continuo naquela minha cadeirinha querendo explanar conceitos, pontos de vista, e não trabalho mesmo,
não ponho a mão na massa no que eu tenho que fazer, para mais tarde não chegar lá tão pesado, tão fora de forma do que eu quero para mim. Então, isso vem mostrar esse apego de pátria, de time, disso e daquilo, e a gente vai postergando cada vez mais essa empreitada que é nossa e que é a real empreitada, o real trabalho que a gente tem que fazer. A gente quer ir para a igreja e começa paz do Senhor, vai com Deus, chega em casa, já começa logo, baixa logo, tem lá um Exu lá na porta te esperando. Ele pensa igual a mim, ele põe a máscara de santo, mas chega em casa é o algoz, e tu começa a ficar já sisudo logo de início. Aí a mulher já pergunta, tá com raiva de mim? Aí os filhos já param de falar contigo. Aí tu fala, isso tudo é mensagem já vindo para você se atualizar, para você se reciclar. E você não consegue codificar as mensagens, que todo mundo já está falando na tua lata, e você não entende. Isso aqui, eles não estão com deboche. Isso aqui, eles não estão ironizando. Eles estão falando o que eu não estou conseguindo enxergar. E a gente não consegue trabalhar uma coisa tão simples, está na nossa cara. E a gente quer saber as receitas, a gente quer saber os segredos, a gente quer saber como é isso, como é aquilo, e o mais importante está na nossa cara, e a gente não quer nem saber. Então eu achei muito legal quando eu li a pergunta de hoje, que a pergunta em si, a explicação, o conceito que Kardec coloca ali, do que não está sendo visto, que é o legal. E que é o que acontece aqui, que muitos só vão ver depois do desfecho. Por que ele está assim lá? E aí eu tenho um trabalho de ter que fazer ele entrar, cair a ficha. Irmão, tu já chegou do lado de lá e tu não modificou, mano. Tu está perturbando aqui a sessão, o encontro aqui, para falar de nossos defeitos, a gente está na matéria, mano. Pior você que está fora da matéria, carregou tudo. Eu estou querendo isso, eu não chegar igual a você, pesado, barrigudo, gordo, eu não consigo. Aí você vai ver, os anjos voam, eu não vou, eu não consigo. O teu peso, a tua densidade não deixa. Você está preso ao plano terra. E isso tudo, de uma forma tão clara, passa na nossa frente e a gente não consegue codificar, não consegue fazer a leitura. Então a gente tem que entender isso tudo que passa aqui na sessão mediúnica, que não é por acaso. É exatamente o que a gente estuda aqui e está ali passando. Eu leio no livro, quando ele começa, chega aqui, eu falo, caramba, maluco, que coisa louca. Eu até pensei que aquele livro lá era balela, era isso. Olha aqui, ele aqui, dando aqui assinando o atestado, é verídico, é real, é assim mesmo. Que você vai ler lá os caras falando de uma forma, às vezes, mística, às vezes filosófica, às vezes até comezinha demais, mas falando. E às vezes a gente fica descrente e fala, isso aqui não é real, não. E os irmãos vêm aqui e mostram, eu estou assim, eu faço assim. Então isso tudo a gente tem que ter essa visão bem centrada do que é essa sessão mediúnica. Quem é que está vindo aqui? Por que ele está assim? Para a gente entender que é um espelho ali, está mostrando, você está assim ainda, hein? Se você não melhorar, você vai estar do meu lado aqui. Interessante que o tema ontem foi a importância da reunião espírita, né? E o problema todo é a gente entrar lá só pelo lado macumbeiro da coisa, e não entender o lado, sabe, psicológico da situação. Eu não estou me importando com o Júnior, com o Erlei, com o Valdemir, com a Tânia. Estou me importando comigo, mano. E eu entendo que é dando que se recebe. E aí eu fico estudando lá na minha casa, eu falo, você gosta, eu estudo por mim, eu não estudo por vocês.
mas eu procuro passar o que eu aprendo ali, às vezes de forma de livros até meio duvidosos, não muito adotados, porque eu quero ver mensagens diferentes. E eu vejo que a mensagem só está colocada de forma diferente, mas o pano de fundo lá é o mesmo. Só que muita gente quer ver o rótulo, quer ver o título, quer ver a editora, mas não lê o conteúdo e não procura codificar o que realmente está dizendo aquilo ali. Então eu fiquei muito emocionado na mensagem desse irmão e depois as duas mensagens mostrando que coisa linda que é esse trabalho aqui. E às vezes a gente assim vai e desce, aí a irmã veio falando lá, cheguei aqui, fui bem tratado. Aí você pensa logo, pela minha vibração, pelo meu pensamento. Não, pelos amigos espirituais que levaram, trabalharam, medicamentaram ela, trabalharam tudo ali. Depois ela fala, e o lado também dos encarnados, isso, aquilo. Quer dizer, é uma coisa tão grande que a gente não consegue mensurar. Você viu aquele irmão que veio na dona Giselda, falou que ele estava lá na fila a fila estava muito grande. Aí tu fica pensando. E aí isso tudo vai mostrar a importância dessa casinha humilde, pequena, para aqueles que a gente não consegue nem enxergar. E a importância para o grupo menor aqui dos encarnados. Né? Era isso aí que eu tinha que colocar. E veio também aquela Dona Irene, né, que ela passou por aqui dizendo que ela estava muito bem. Mas sabe o que quando eu perguntei a ela, e aí, como é que foi a transição? Ela não respondeu. O problema todo é que a transição foi que nem a gente aqui, passa desapercebido, sabe? Os pormenores não é visto. A gente só entra no lado da reclamação, da dor, do sofrimento, do porquê. Por que eu dou? E não entende esse lado, sabe, pedagógico. Só que a gente só vê ao lado da marretada. Não vê o lado, sabe, de você transcender. Aquilo ali passou. Foi bom para mim, eu ganhei. Mas eu não quero voltar, não. Deixa para o passado. Então, e a gente vai só criando lado pequeno. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, Deus não me viu. Deus está me esquecendo. E tudo é informação. A gente vai ver os espíritos superiores. Presta muita atenção a esse mundo aqui, as pessoas aqui. Por quê? Porque aqui está o início do trabalho. É isso aqui mesmo, é marretada. É dor e sofrimento. E o dor e sofrimento, para ele, é um sentimento da carne, que a gente está preso a esse conceito. A gente vai para o lado de lá, mais denso ou menos denso, mas a gente vai ter um corpo relativamente ainda material. Se o sofrimento do desapego à comida, ao dinheiro, ao sexo, a tudo, a gente achar do lado de lá o desenrola, deixa eu gozar aqui primeiro. Vai ser a mesma coisa. A gente pode ver, o medo das coisas que eu tenho hoje é igual ou até pior do que o que eu tinha quando era garotão. Então não muda não. Aquela pessoa estava fumando com os 20 anos, fumando lá. Mas eu vou viver até os 50, 30 anos. Pô, dá para viver muito ainda. Mas quando chega a 50, tu fala, eu quero viver mais 50. Com certeza. Mais 50. Chegou no E aí a gente vai ficar, porra, se eu soubesse aos 20 eu não fumava. Fumava assim. E havia uma droga com uma satisfação maior e você ia entrar naquilo, porque a gente não projeta, a gente só vive o momento. Então vamos, alguém quer acrescentar alguma coisa, ou até, se não achou pertinente, botar aí o seu ponto de vista. Eu trouxe um livrinho aqui, que eu não tive muito tempo, né? Eu peguei logo, eu olhei e falei, isso, tá legal, vai, esse mesmo.
Olha só, aquela primeira leitura, questionando as coisas daqui da terra, as lembranças se levam, é uma coisa que eu achei interessante, porque o Espírito encarnou, está encarnado, está vivendo aqui na terra, sujeito a chuvas e trovoadas, isso de acordo com a sequência da vida e as coisas que vão acontecendo lá no dia a dia, tanto faz na alimentação, quanto no vestuário, quanto também na química, nos estudos. Claro que muitas coisas nós vamos observar aqui na Terra, achamos até uma coisa assim, meio difícil para uma inteligência humana. Então, aos nossos olhos, ultrapassa aquele, por exemplo, que tem um invento qualquer, uma descoberta qualquer, ultrapassa os limites daquele que já tem a esse patamar de inteligência limitada. Quanto ao espírito, o espírito ele tem várias vidas, né? Tem várias vivências de encarnações. Claro que ele tem influência. Agora, de levar para o alto as lembranças boas é uma virtude, mas de querer viver ou dar continuidade, aí é o que a lição aí está orientando, né? Onde o espírito tem que se reconhecer como força, como boa vibração, que lá no patamar da pátria espiritual não há necessidade de guerras por causa de roubo, por causa de terra, por causa de, vamos dizer assim, de uma vida conjugal. Então, essa lição aí nos ensina, nos orienta, nos dá a independência, porque é um farol que ilumina e nos mostra por onde temos que caminhar. E nós, ao ler, estudar, vamos abraçar o que é necessário. Dentro de uma humildade, sim, mas não uma humilhação, que às vezes confunde humildade com humilhação. A humilhação é justamente a condição de viver abaixo de qualquer coisa superior ou crítica. Então, quer dizer, nós ter a simplicidade de olhar para o próximo, de fazer para o próximo aquilo que nós queremos para nós, já é um grande trabalho, uma grande virtude. Porque quando chegarmos na pátria espiritual, o que você fez? É esse que vai valer. O que você orientou é esse que vai valer. Agora, o que você tem lá na pátria espiritual já não faz mais parte. Então o espírito se conscientiza e quando vem assim aqui a casa espiritual, sempre leva vamos dizer assim, uma pincelada em cima daquilo que justamente ele vem, onde ele se sente algoz, porque está ferido e ele não sabe. E a espiritualidade, em conexão conosco, orienta a esses espíritos. Então, para nós aqui, a nossa casa pequena, no tamanho físico, mas no tamanho espiritual é uma dimensão muito grande. Então vamos, que nós não realizamos. Vamos na leitura do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, a lição 10, Exaustão. E essa lição é relativa à carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. Por isto eu me comprazo nas fraquezas, nos apóbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. É difícil isso, pois quando sou fraco, então é que sou forte. É muito interessante, quando sou fraco, então é que sou forte. A gente entender isso é que é difícil. O Erlei fez ali um jogo de palavras de humildade com humilhação. A gente só se sente humilhado quando a gente se sente pequeno.
A gente só se sente pequeno quando a gente é soberbo. Soberbo mesmo. Porque a gente está colocando a vaidade na frente da caridade. Ou não há caridade nenhuma, há interesse. E aí caiu a máscara. Outra coisa também que o Erlei colocou, o espírito vive muitas vidas. Você lembra, seu Fernando, da última existência sua? Da penúltima? Mas aí é que tá. Eu não tenho nem noção dessa encarnação que eu estou agora. Se você me perguntar o que aconteceu comigo hoje, talvez eu vou saber que ele tá. Isso tudo, todas as vidas está resumido no meu caráter, na minha forma de ser. Então eu já sei qual foram minhas vidas passadas em cima do meu caráter, em cima da minha forma de definir as situações e tomar atitudes. Isso é o resumo, está tudo sintetizado dentro de mim, em cima do meu caráter. O resto é encheção de linguiça, só para fazer firula. Então, quer dizer, as pessoas não compreendem os pormenores, está ali, já está ali bem claro. Eu não preciso ficar aqui querendo decifrar aqui o sexo dos anjos. Já está tudo bem resumido para mim. Só que as pessoas querem entrar pelo lado, sabe, sofista, não tem outra palavra para colocar, né? De querer se aparecer, querer ser erudito demais e querer falar muito e não dizer nada. Então, essa mensagem de Paulo aqui, achei muito legal. E aí, Hamed dá aqui uma definição desse versículo de Paulo. Teu cansaço ou fraqueza é fruto de tua falta de limites. O excesso de bagagem que carregas e que torna a tua vida mais pesada se deve à suposta necessidade de exagerado controle das coisas e das pessoas e a falsa ideia de que és superior em tudo o que faz. Olha que coisa, também já sintetizado de tudo que foi dito aqui. Tua ansiedade te leva a fazer ou a resolver as coisas imediatamente. O que podereis executar em um dia, quereis fazer em um instante. Teu perfeccionismo impõe-te realizar tarefas impecáveis, quando poderias fazê-la com esmero, quer dizer, com precisão, mas não com perfeição. Ao invés de viveres cada dia como um alegre e fascinante, uma alegre e fascinante viagem de aprendizado, tomas a vida como uma expedição cansativa e constrangedora, com metas inatingíveis. O perfeccionista é inimigo de sua paz interior. Tua insegurança te induz a concretizar feitos e eventos, não para a tua realização interior, e sim para receberes aplausos exteriores. A necessidade de te sentir superior te traz um elevado dispêndio de energia emocional. Tua baixa estima te leva aos píncaros do exagero em produzir cada vez mais. Por sentires menos que os outros, tendes a compensar tua autodesconsideração tentando fazer diversas coisas ao mesmo tempo. A preocupação com o julgamento dos outros te faz tropeçar nas estradas da vida.
tua exaustão não é produto do teu trabalho no bem, nem perda energética na doação de forças ao edifício do Cristo, mas produto do teu ego inoperante e onipotente. A exaustão quer dizer um cansaço, não é isso? Exatamente. Então, isso não é inerente, vamos dizer, ao espírito. Não, não tem nada a ver de inerente. A exaustão é uma condição que você criou, mas criou achando... Não, mas estou falando como espírito. Não, eu estou falando como gente, como vivo. Espírito é vivo, encarnado também é espírito, que também é vivo. Não tem separação. O problema é fazer separação. Não tem separação. No labor cristão, cadê? Deixa eu voltar aqui para a gente... Na tua exaustão não é produto do teu trabalho no bem. Então o teu cansaço não é porque você trabalha no bem. Nem perda energética na doação de forças. Quer dizer, não é vibrando pelos outros também que você se cansa no edifício do Cristo. Mas produto do teu ego onipotente. Quer dizer, você tem um ego muito acima das suas possibilidades e você quer carregar ele, que acredita que tudo pode, tudo faz e tudo deve ver. Aí ele continua: no labor cristão, felizmente, o esforço e o desgaste são restaurados. A criatura se alimenta energeticamente, entra em contato com seus potenciais internos e, a partir daí, sente os prazeres da alma. E aí, a gente sente isso? Se não sente, tem algum problema, né? Não é nada cristão, não é nada caridoso. Tem alguma coisa ali que eu não consigo enxergar, que eu não consigo decifrar, mas tem. A respeito disso, escreve Paulo de Tarso: por isto me comprazo nas fraquezas, nos apóbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa do Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Por isso que quando ele falou na angústia por causa do Cristo, e eu fiz assim: mas é muito difícil, porque você tem que estar muito centrado. O orar e vigiar tem que estar muito, sabe, na ponta da prioridade da minha vontade, do meu instinto. Portanto, tem calma. Calma não é lentidão ou desleixo. É, antes de tudo, conquista de quem aprendeu que o Criador sempre faz sua parte, esperando que a criatura igualmente faça a sua. Lembre-te de que a tua parte é uma pequena parcela que deve ser retirada de todas as forças e utilizada de conformidade com teus limites, ou seja, proporcionalmente a tuas conquistas e possibilidades. Repete sim, finalzinho, tá bem. E é o finalzinho mesmo. Portanto, tem calma. Calma não é lentidão ou desleixo. É, antes de tudo, conquista de quem aprendeu que o Criador faz sua parte, esperando que a criatura igualmente faça a sua. Lembre-te de que a tua parte é uma pequena parcela que deve ser retirada de tuas forças e utilizada de conformidade com teus limites, ou seja, proporcionalmente a tuas conquistas e possibilidades. Essa pequena uma confissão, né? Essa pequena parte aí eu já sei qual é que eu tenho que fazer. O problema é a coragem de fazer. Exatamente. A gente sabe das nossas limitações e tal, e nós nos comprazemos nessas limitações. A gente dá preferência às limitações do que fazer essa mudança, essa modificação que é necessária. Ou seja, a gente fica retardando, né,
alguma coisa que a gente já sabe que tem que fazer, até por causa das experiências que a gente tem na reunião mediúnica. A gente sabe o que vai acontecer e a gente não tem essa coragem de nos comprazemos mesmo, né? Mesmo, é. A gente sente prazer em estar infeliz, em estar reclamando, em estar se queixando de tudo, em estar questionando o porquê que eu não tenho aquilo, ou porquê que eu não vi filho daquele ou daquela, por que isso, por que aquilo, entendendo que essa vidinha é a melhor vida de todas que eu precisava ter. Pior do que essa situação que você colocou aí é quando a gente começa a pegar a muleta, quando a gente sabe, entendeu? A gente fica querendo, como já foi dito aí por você, explorar do outro, entendeu? Segurar no que o outro tem para nos satisfazer. Mesmo a gente sabendo disso tudo, a gente ainda continua explorando, a gente ainda continua, sabe? É difícil, cara. Esse leitura aí, sobre esse trabalho, nós encontramos em Romano 14. E eu não vou falar que foi decorrido alguma coisa. O cara falou até uma parte de fumar. Me fez me lembrar, não tem mais do que 2 anos não, fui fazer uns anos de imagem aí, no memorial, a doutora simplesmente falou assim para mim, você já fumou? Ela me perguntou se eu tinha fumado. Afirmou. Eu simplesmente falei para ela, há 40 e poucos anos atrás, para você ver só, bem dizer, quase 50 anos atrás, eu parei de fumar. E o meu exame acusou. E sobre a leitura, eu tenho costume assim, para mim existem 3 processos. Eu ler, estudar e aprender. Não me interessa se eu vou ler a mesma coisa, se uma vez, 10, 20, 100 vezes. Mas eu tenho que parar, não entender. Quando eu falo que eu aprendi, aí eu vou botar em prática. Porque essas mensagens que às vezes eu boto para você, não bota assim à toa não. Muitas vezes eu deixo até de botar, porque eu não entendi uma palavra só, eu não sei o significado. Eu estava até falando minhas coisas esse dia. Eu falei assim, ainda tem que ir no dicionário. Então, não é dizer que coisa, eu não boto assim à toa não, porque muitas vezes só me feito pergunta. Então eu tenho que estar preparado para responder. Né? Que ali na coisa tem, muita gente tem. Aí daqui a pouco, como eu já até comentei aqui, pouco tempo eu botei uma mensagem de Sócrates. A minha sobrinha, que é até evangélica, que eu digo que está fazendo ele, perguntou, eu falo assim para mim, que luxo, mandou a resposta, que luxo, falou de Sócrates. Aí o que é que eu fiz? Aí joguei uma dissertação para ela, falando de Sócrates, Platão e Aristóteles. Ela falou assim, onde que o senhor for aprender isso? Eu falei assim, na doutrina espírita. No livro, eu falei para ela, no livro dos Espíritos. Você vai encontrar isso no resumo. Tudo isso no Evangelho também tem. Aí quer dizer, se eu não tivesse, se eu botasse assim, não botar. Aí como é que eu ia fazer? Quer dizer, eu costumo sempre dizer, para mim eu levo a doutrina espírita, a casa espírita, como hospital e escola. Aqui recebe o espírito, tanto para reencarnado como desencarnado, de vários níveis espirituais. Então, se nós estamos aqui estudando, entendeu? A doutrina espírita, então nós temos que estar preparados para receber ao nosso irmão. Não interessa o nível de espírito, porque nós estamos entrando na mesma condição. Muitas vezes, o irmão desencarnar já apareceu comigo me perguntando, simplesmente eu respondi, olha, você me desculpa, mas eu estou na mesma condição que você. Estou estudando, eu não aprendi, então vamos estudar junto. É isso aí. Tinha para nós. Vai ler tudo, não? Depois no final.
para nós buscarmos, né? Como a gente sempre faz ao final da reunião, como diz a energização, né? Da água, dos nossos corpos físicos, e quem sabe até a gente não possa, nessa mentalização que a gente faz, colaborar com os irmãos que estão em situação de dificuldade. A Yasmin Madeira. Meditação para a superação das aflições. Para relaxar o seu corpo de forma rápida, basta você observar a musculatura. Você pode, hoje a técnica é diferente, você pode retesar o seu corpo, fechar os punhos e sentir os músculos retesados e depois inspirar fundo e soltar. Soltar o seu corpo, observar em torno dos olhos, da boca, soltar a nuca, mexer de forma suave o pescoço de um lado para o outro, para frente, para trás. Solte agora os ombros, os braços, as mãos e os dedos. Relaxe as costas. Desate as amarras do abdômen. Relaxe as pernas, os pés. E com seu corpo, com essa tranquilidade, esse relaxamento, a sua mente começa a relaxar. Observe os pensamentos sem apegar-se a eles. Eles vêm, deixe-os ir. Nós vamos agora pedir a Jesus o amparo para tratarmos das dores que deixaram marcas, energias pesadas dentro de nós. Essas energias, elas podem se manifestar através de doenças, mal-estares, tristezas, em todos os níveis, do nível emocional até o nível físico. Por isso, nós vamos usar uma técnica muito especial. Eu peço que você imagine que está andando de pés descalços sobre uma grama, uma relva verdinha, recém-cortada, no ar, aquele aroma do verde, da grama que foi aparada. Nós estamos indo juntos para uma grande cascata de luz. Alguém muito especial nos aguarda nessa cascata. Estamos de mãos dadas. Não sinta-se sozinho, não, nem sozinha. Nós estamos juntos. E agora estamos diante desta cascata iluminada. É uma água do plano espiritual. Ela existe. E em espírito, com as suas percepções, você está percebendo este lugar. É uma água que exala tons por da cor. E você agora dá as mãos a Jesus e entra debaixo desta água. Sinta esta água sobre a sua cabeça. Ela penetra na sua parte mais quintessenciada pelos seus poros. E a outra parte mais ponderável da água, ela passa pelo seu corpo e você sente essa leveza. Ela está penetrando em você na contraparte mais quintessenciada e a outra escorre pela sua cabeça, pelos seus cabelos, pelos seus ombros. E nós neste momento estamos evocando o poder de Jesus de retirar quaisquer nódulos energéticos que possam existir nas camadas sutis do seu perispírito, nódulos energéticos que já possam ter se instalado no seu corpo físico, que funciona como uma esponja, sugando as questões energéticas difíceis da alma. Sinta este processo de cura. Sinta que esta água está levando todo o mal. Deseje libertar-se da tristeza, das angústias,
angústias, nos ressentimentos. Deseja que as energias de traumas do passado, as mágoas, possam ir embora. Diga assim: Jesus, neste momento tão significativo, no qual eu estou ligada energeticamente a milhares de corações por este programa, eu desejo liberar-me. Ajuda, Senhor. Liberta-me agora de todos os males. Sinta, meu irmão querido, minha irmã querida, de você se despregam energias pesadas que vão sendo levadas por estas águas divinas. Jesus brilha à sua frente, ajudando você nesse processo. Enquanto essas energias pesadas se vão, a luz do Cristo e a luz dessa cascata divina vão preenchendo os lugares energéticos onde existiam as energias pesadas. É a renovação, é o processo de autoiluminação. Veja-se brilhar, disse Jesus, brilhe a vossa luz. Você é filho, filha de Deus, traz em si a genética divina. Deus é paz, Deus é alegria, Deus é amor. Você é, portanto, um centro irradiante de paz, de luz e de amor. Você pode permanecer o tempo que desejar neste lugar abençoado e sagrado do seu coração. E depois, através de uma inspiração mais profunda, você pode retornar ao mundo exterior para viver a sua vida cada dia mais alegre, mais saudável e mais feliz. Cuide-se bem e seja feliz. Muito bem. Então, essa é uma receita da Yasmin Mariana, provavelmente inspirada pela espiritualidade, para que a gente possa iniciar esse processo de meditação, né? E às vezes a gente não sabe como fazer a meditação, aí está uma pequena fórmula, né? Para a gente principiar. No grupo. É. Quem quiser adotar. Né? Correto. E tem uma série né, que ela apresenta aqui de... Ela colocava isso na Rádio Rio de Janeiro, não sei se ela coloca. Na TV Mundo Maior também, ela tem programa dela lá. O Carlos, Na entrevista. a gente tem um resumo do tema, né, que foi pátria. Então, através de uma psicografia, o Espírito mostra por que a gente não precisa ter esse apego à pátria, né? Como é que é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não é bem assim não, né? Deus acima de todos sempre, né? Isso aí é o lema do materialista. Não é isso? Até porque o Espírito vai dizer por que a nossa pátria tem que ser o universo. Eu não sei quantos países ela reencarnei e desencarnei, então para mim a pátria é o universo. Então vamos lá. Filisteus contra judeus. Ascensão de uma alma. Só um segundo, tá? Esse título aí, a gente estava numa reunião aqui, de sábado, não sei se foi de sábado, de domingo, não sei quando foi, e surgiu a discussão desse conflito, né? Lá no Oriente Médio, antes da reunião. E durante a reunião veio esse recado aí, ó, o Espírito... Isso aí faz muito tempo, né? Vai estar até o tempo lá embaixo. Tá, eu não lembro dessa mensagem. Né? Eu estava aqui então. De repente tinha faltado, não lembro dessa mensagem. 2010, me parece. Comecei, cara. Começo. Então vamos lá. Filisteus contra judeus. A ascensão de uma alma ou a odisseia de um espírito. Transitando do animal ao hominal. Soltei dos galhos das árvores para dentro das cavernas. E os instintos brutais transformaram-se nas primeiras sensações humanas. Começo assim a respeitar os limites, percebendo na água, no fogo e no ar a força da natureza. Foi aí que aprendi a medir pequenas distâncias, a usar a pedra lascada na construção de abrigo, a pedra polida para ataque e defesa,
e até no preparo de alimento. Morri e renasci. Nada de novidade nessa etapa de minha existência, pois já fui cristal, mineral, monera, unicelular, corpo vivente. Transitei no reino vegetal, demorei no reino animal. Morri e renasci tantas vezes. Agora encontrei meu berço na Ásia e no mundo mongol. Calejei as mãos nas alturas do Himalaia. Fiz meus aprendizados como indiano, japonês e chinês. Nasci e renasci, morri e renasci. No Oriente, nesta guerra de judeus contra filisteus, já fui vítima muitas vezes, já fui algoz outras tantas. Morri e renasci. Lá nos Alpes, estagiei. Nas terras da Europa fui senhor de feudo, mas fui também vassalo no reino que fundei. Mandei, desmandei e obedeci. Morri e renasci. Segue a minha trilha. E na África, como chefe de tribo, aprendi a respeitar a natureza, porém agredi a lei. Por orgulho e vaidade, matei e morri. Mas renasci. E nos Andes, junto ao Côndor, vislumbrei um novo mundo, e ideias de justiça e liberdade foram lições importantes para minha alma. Mas de novo burlei a lei, promovi desordens, e em nome do ideal da paz, peguei as armas, lutei, fiz sangrar de morte o meu irmão. Morri e renasci. Ainda zonzo pelos golpes da vida, hoje posso concluir que tudo foi um dia, que tudo que foi um dia pode ser refeito no outro dia. E o Himalaia, os Alpes, o Ganges, as alturas dos Andes foram palcos onde essa alma criada por um sapientíssimo Senhor ensinou para ascender. Viveu para aprender e aprender. E de cada pai e cada mãe que me acolheu em seu lar, ficaram lições de moral e lições de moral cristã. Sei que morri e renasci. Sei que vou morrer e renascer tantas vezes ainda. Mas as mãos que roubaram, feriram e mataram, aleijando meu perispírito, atrofiando minha alma, hoje já não têm mais hábito de ferir, já não ousam roubar e muito menos matar. Pelas bênçãos da reencarnação, aprendi que elas foram criadas para modelar um espírito cujo destino é ser feliz. Viva o corpo na Ásia, na África, na Europa ou na América, ou, quiçá, errante, noutra dimensão, continue na sua sina de aprender e aprender e apreender. Nasce, morre e renasce, para ser cada vez mais feliz no reino da paz e do amor. Um espírito errante, 23/10 de 2010. Então nós estamos ensinando. É um guerreiro que veio diversas vezes, foi vindo até ele conseguir. Às vezes eu falo assim as coisas, a pessoa não interpreta na hora. Mas está aí a resposta daquilo que eu falei. Eu falei que várias vezes, que nós tivemos várias encarnações, várias vidas. Isso que eu queria dizer. Tem a resposta aí. Mas isso aí nós sabemos, né? É novidade. Está querendo ensinar espiritismo? Ali é um caso específico de um espírito guerreiro que foi se moldando durante diversas vidas.